Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para assim estarmos louvando ao nosso bom Deus. Irmãos, vamos continuar orando, agradecendo a Deus pelas suas misericórdias sobre nossas vidas, mas também não podemos esquecer de estar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, a nossa igreja, a nossa diretoria, para que Deus dê graça e que possamos assim estar trabalhando para a glória do nome do Senhor. E não esquecendo que esse mês ainda queremos ter uma assembleia, os irmãos estejam orando também nesse sentido da assembleia, da nossa próxima assembleia, ok? Bem, irmãos, hoje nós vamos ler um texto de Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 14, para a gente estar assim, meditando na palavra de Deus. Então, Gálatas, capítulo 3, o versículo de 6 a 14 é o texto que nós vamos ler. Os irmãos acompanhem aqui o seguinte: assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que o que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, pois está escrito: maldito todo aqueles que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebêssemos a promessa do Espírito. Que Deus assim em Cristo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Permita, Deus, que possamos assim estar nesse dia, nesse momento, os nossos corações abertos para a sua palavra, e que ela venha falar profundamente aos nossos corações. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Pai, e nos dá assim a tua direção, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelas tuas bênçãos e te suplicamos as tuas infinitas misericórdias em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nessa noite nós queremos sugerir o seguinte tema: justificação pela fé é encontrada nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras é que nos garante que nós somos justificados pela fé. Então, a justificação pela fé, ela é encontrada nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, e foi através de promessas que Deus nos assegurou, começou nos assegurando ela desde o início da criação, e até hoje a Bíblia continua segurando que justificação só pela fé, ou seja, crendo, acreditando que nós somos justificados dos nossos pecados através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, e nós podemos ver, irmãos, que Abraão foi justificado pela fé porque está contido nas Escrituras. O texto que nós lemos de Gálatas, o versículo 6 e 7, ele vai dizer o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, assim lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão nos assegura que ele não foi a lei, não foi outra coisa, sim a fé dele que levou ele a ser justificado, ou seja, ser aceito por Deus, ter os seus pecados perdoados, porque o homem de si mesmo, ele não tem nenhum privilégio para conseguir alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, Abraão, ele acreditou, ele creu, ele não foi um homem simples. Nós encontramos essa questão lá
da promessa que Deus fez, aí em Gênesis capítulo 15, o verso 6, ele vai dizer o seguinte: creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu no Senhor, então crendo no Senhor Jesus Cristo, que Abraão alcança a justiça de Deus e, consequentemente, ele se torna um salvo em Jesus Cristo, porque ele creu. A fé dele foi que fez com que ele conseguisse esse êxito. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não vai a lugar nenhum se ela não for na base da fé, da confiança, da esperança. Então, nós como servos do Senhor, membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, individualmente precisamos ter essa fé, acreditar, não duvidar, estar firme, crendo, acreditando que é assim que Deus opera na vida das pessoas e que Deus opera na vida da igreja. Ou seja, aquilo que para nós é impossível, a gente acreditando mesmo, se está dentro da vontade de Deus, com certeza você vai conseguir, você vai ver. Abraão era um homem totalmente perdido, era um homem totalmente incrédulo, vivia numa nação incrédula, numa nação idólatra. Mas Abraão, quando ouviu o chamado de Deus, ele atendeu, acreditou, e aí, por isso que ele foi justificado. Então, Abraão foi justificado pela fé, não foi pelas obras, não foi por nada não, que alguma outra coisa, né? Nós sabemos que a lei, ela prega a circuncisão, mas a circuncisão, não acontece nada, a circuncisão não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, a circuncisão foi um tratado, era um tratado de Deus com Abraão, para que pudesse, era uma identificação. Na verdade, a circuncisão era uma identificação de Abraão, daquele povo que está com Abraão, né? Nós podemos ver lá Gênesis capítulo 17, né? Deixa eu virar a página aí, capítulo 17, versículos 10 a 14, vai nos dizer o seguinte: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúsculo. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados nas vossas gerações, tanto o nascido em casa como o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. E o versículo 14 vai dizer o seguinte: o incircunciso cuja carne do prepúsculo não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Então, aí está a aliança do Senhor, é o tratado, a identificação, como eu falei agora há pouco, ou seja, aquilo que ia identificar Abraão fisicamente com o Senhor, entre Deus e Abraão era a aliança, ou seja, era uma coisa, mas quem de fora visse ia saber que Abraão tinha um compromisso. Então, tudo isso Deus chamou Abraão e ele acreditou em tudo que Deus falou. E lá no versículo 23 a 27 do mesmo capítulo 17, vai dizer o seguinte: 23. Então tomou Abraão a seu filho Isaque e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todos os machos dentre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúsculo. Naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, tinha Abraão a idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúsculo. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos, quando
lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. No mesmo dia foram circuncidados Abraão e Isaque, seu filho, e todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados por dinheiro ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Então, aí está a questão da circuncisão, a questão da aliança com Deus de Abraão, e aí ele creu, né? E o versículo, quando nós vamos estar lá em Gênesis, em Gálatas, o versículo 6, o texto que nós lemos, vai dizer o quê? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que o versículo 7, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, irmãos, aqui tem uma contenda entre circuncisão, salvação, fé, enfim, os falsos irmãos que Paulo trata lá no capítulo 1 e 2, que estavam chegando para transtornar o evangelho, eles vieram com essas questões. E agora Paulo mostra, relata esses textos, mostrando para eles que a circuncisão era simplesmente uma aliança. Então nós vimos que realmente é uma aliança, também nós podemos entender como uma identificação de Abraão para com Deus, de Deus para com Abraão, do povão para com Abraão, as nações para com Abraão, que ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança, ela era perpétua, como diz o próprio texto, né? Entre as gerações vindouras, enfim, até que Cristo chegasse, era necessário isso. Mas agora eles estavam querendo plantar isso, mas Paulo combate isso veementemente. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela só tem êxito se ela realmente crê pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver também, os gentios são justificados pela fé. Os gentios também, ou seja, não só Abraão, mas os gentios também. Os versículos de Gálatas, versículos 8 e 9 do capítulo 3, vai dizer o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, o próprio povo da Galácia, eles eram pessoas que não tinham os privilégios dos judeus, ou seja, de Abraão, mas Deus preveu na Escritura, deixou escrito, que eles seriam benditos. E quando ele faz a promessa a Abraão, ele diz: todos serão benditos em ti. Ele vai mencionar esse texto lá, quando nós lemos lá, voltando lá em Gênesis, capítulo 12, verso 3, nós vamos encontrar Deus falando isso com Abraão, que serão benditos todos, né? O verso 3 do capítulo 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Então, não era só o gentio, o judeu, mas ele também já tinha uma promessa aqui para dar todas as famílias da terra, que abençoasse Abraão, ou seja, que aceitasse aquela fé de Abraão, também seria bendito, seria abençoado, seria assim restabelecido. E lá os versículos 22, o capítulo 22 de Gênesis, os versículos 17 e 18, eles vão nos dizer o seguinte: 17 e 18: que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E o 18: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, Abraão, ele aqui continua sendo o foco, e
Deus fazendo essa promessa que por ele, pela descendência dele, todos serão benditos. Aqueles que abençoarem terão bênçãos de volta e serão benditos. Por quê? Primeiro, Deus anunciou o evangelho a Abraão, esclareceu ele que era necessário ele crer. Então, não só Abraão foi justificado pela fé, mas também os gentios, as nações, seriam justificadas pela fé, não por obras, não por lei. Então, não tinha que trazer aqueles requisitos que eles estavam trazendo da lei para querer plantar dentro da igreja que não tinha nenhum sucesso, ou seja, não fazia sentido querer plantar aquilo que eles estavam querendo plantar. Então, era a fé que realmente sustentava, ou seja, é a fé que sustenta a igreja, que sustenta o corpo de Cristo, os membros da igreja local de pé. É pela fé, crendo em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o adversário ele é forte, sabe que o adversário ele é poderoso, tem o seu poder, e ele é capaz, sim, de derrubar um ou outro, se a gente não estiver crendo firmemente, a nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo. Ele pode derrubar. Já derrubou no passado e pode derrubar sim. Não quer dizer que é um super-homem, que tu é uma super-mulher, mas tenha certeza que crendo, ficando firme, Deus vai abençoar, porque eles serão benditos todas as nações em Abraão. E voltando aqui, mais uma vez, o texto que nós lemos, os versos 8 e 9 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são filhos com o crente Abraão. Então, aí já está dado o veredito por parte de Paulo para que aquelas pessoas não queiram mais se envolver com essas questões técnicas de lei, disso, daquilo, que é a fé que vai realmente levar. Mas também nós podemos ver, irmãos, que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Versículo 10 a 12 do texto do capítulo 3 de Gálatas diz o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí ele confirma no versículo 11 e o 12 diz: ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou então vai sofrer as consequências da lei, porque só a lei só ela não resolve o problema de ninguém. Então precisamos, o que está bem firmado é na fé em Jesus Cristo. Então a justificação é pela fé e não pelas obras da lei, como disse o versículo, né? Então a lei ela exige perfeição. O versículo 12 ele nos mostra que a lei exige perfeição, só pelo sua pronúncia do versículo 12, né? Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Então tem que viver perfeitamente pela forma que a lei exposia as coisas, né? Então tem uma exposição por parte da lei que é necessário observar, e as pessoas não tinham assim, essas condições todas de observar. Então, pelas obras da lei ninguém ia a lugar nenhum, porque a lei exige perfeição, né? Romanos 7, verso 12 diz que a lei ela é santa. Ela diz que ela é santa. E o mandamento é bom, mas só que não é o suficiente para resolver o problema do cidadão, ou seja, da cidadã. O homem, a mulher, em geral, eles precisam estar firmados mesmo na fé, né? Então, mas a lei produz, a lei também, nós podemos dizer que, apesar de Romanos falar que ela é santa, ela produz frustração. É o que o versículo 11 nos mostra, nesse texto que nós lemos, o versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, irmãos, é frustração querer viver pela lei, o que Paulo está dizendo. E se a gente hoje, nos nossos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo, quisermos fugir desse parâmetro de viver pela fé, nós vamos
morrer e não vamos chegar a lugar nenhum, porque é pela fé que se vive, crendo, acreditando, é que realmente Deus vai trabalhar em nossas vidas, é dessa forma que nós vamos obter os nossos êxitos. Ou seja, você deseja algo no seu coração, não desista de acreditar no poder de Deus, não desista de acreditar na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. E só pergunte a Deus o que é que você precisa fazer para que possa, sim, obter a sua bênção. Na sua oração, clame a Deus: Senhor, preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, ou só preciso esperar. E deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus falar profundamente no teu coração, que tu vai ver que Ele, na hora certa, Ele vai lhe responder e vai lhe, como é que diz, meu Deus, vai lhe facilitar, vai lhe permitir, vai lhe permitir aquilo que você está pedindo. Também, se não for da vontade de Deus, Ele também vai dizer que você não é capaz, ou seja, não necessita daquilo. Agora resta a gente ouvir a voz de Deus e entender a voz do Senhor. Amém? Que Deus, assim, em Cristo Jesus, aplique a tua palavra em nossos corações. Ok, meus irmãos? Vamos, assim, estar orando, está encerrando nessa noite o nosso meditação. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ajuda, Deus, a cada dia estarmos entendendo, Pai, e vivendo, Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão nossos pecados, nossas falhas, e nos dá sabedoria dos altos céus. Pai, nós te louvamos, agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a cada um e tenham todos uma boa noite na presença do Mestre. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida para sempre. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus
tocou, livrou-me da escuridão.